No local não você está bem. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao Lu Canal. Hoje a nossa convidada é uma colega chamada Damares. Ela é farmacêutica clínica e a gente vai desmistificar hoje algumas questões relacionadas ao papel do farmacêutico. Infelizmente, a gente ainda associa o farmacêutico àquela pessoa que te atende no balcão. E a ideia do episódio de hoje é mostrar para vocês que a gente é muito mais do que um mero entregador de medicamento. Muito bem-vinda, agradeço a sua participação e vai me ajudar a esclarecer essa vertente aí, que cada vez mais vem ganhando força, graças a Deus, e eu acho que não volta mais atrás. Se apresenta um pouquinho, Damares, para nós. Quem é você? Como que você escolheu a farmácia? Eu digo que eu fui escolhida. Provavelmente tu também. Como é que foi? Então, me chamo Damares Martins, sou farmacêutica clínica e magistral. Na verdade, realmente veio como uma missão mesmo. Então, eu iniciei trabalhando em farmácia com meus 17 anos, como atendente mesmo, né? O segundo emprego. E ali começou, né? Eu trabalhei 3 anos na magistral, aí depois iniciei na farmácia comercial, que seria a drogaria, e começou o amor por cuidar de vidas, né? Uhum. Então, e aquilo foi, né, ganhando força, e eu fui entendendo que aquilo seria a minha profissão. Né? Então, ali eu decidi fazer farmácia. Ele começou toda a parte de estudo, então foram 5 anos. Então, realmente, eu queria cuidar das pessoas. E, na verdade, a forma que eu entrei para a farmácia era algo que eu via as pessoas chegando para mim com a prescrição, às vezes, sem saber por que queriam tomar a medicação, né, o medicamento, por que eles estavam doentes, não sabiam o porquê. E aquilo me trouxe uma revolta, vamos dizer assim, interna, de assim, tem algo errado aqui. Como assim? As pessoas estão doentes, estão remediando tudo, mas não estão sabendo nem por que estão tratando e por que elas ficaram doentes, né? Tá faltando um profissional que possa explicar isso. E no balcão da farmácia, querendo ou não, tu não tem aquele tempo corrido, hábil para fazer isso. E é onde vem a farmácia clínica, né? Que hoje é onde eu atuo. Então, realmente, iniciei a farmácia com um propósito. E hoje eu digo que eu cumpro esse propósito e essa missão. E já que nós tocamos em farmácia clínica, vamos esclarecer, acho que vamos transparecer ou explicar para as pessoas o que é. É porque assim, ó, o farmacêutico ele acaba tendo muitas áreas de atuação. Muitas. E talvez das profissões ele tem um leque de possibilidades muito grande. E isso confunde as pessoas. Que as pessoas acabam não entendendo que, meu Deus, aqui tá farmacêutico, ali tá farmacêutico, lá tá farmacêutico, mais lá tá outro farmacêutico. Qual é hoje, então, o universo profissional? A gente não vai conseguir falar de todas, mas tá, vamos pegar as principais, que são as que mais as pessoas conhecem ou as que mais as pessoas acabam tendo contato. E daí vamos chegar na farmácia clínica. Sim, se a gente for falar hoje, a gente ficava a tarde toda e mais a noite para falar de todas as áreas. Isso, nós temos muitas. Então, hoje a gente tem regulamentado mais de 130 áreas de atuação. Eu até trouxe um resuminho aqui só para falar assim, algumas... porque é muita área. Para, né, exemplificar algumas áreas de atuação. Então, desde o farmacêutico na indústria. Quais indústrias? Alimentos, cosméticos, medicamentos. A gente tem farmacêutico responsável. Farmacêutico hospitalar. Então, todo hospital tem um quadro de farmacêuticos. O farmacêutico nos laboratórios de análises clínicas, que são os bioquímicos, são os farmacêuticos. Os farmacêuticos nas drogarias, que hoje, né, é o que a população conhece mais, o farmacêutico que está lá, né, na drogaria. O farmacêutico na área da estética, né? Então, tem crescido muito também os farmacêuticos dentro da área de atuação na estética. Farmacêuticos dentro das práticas integrativas e complementares, que também é a tua atuação, né? Então, o farmacêutico fazendo vários serviços nesse sentido. Associados com o cuidado do paciente, acupuntura, né? E outras áreas. Farmacêutico magistral, que é lá da farmácia de manipulação, onde nele controla todo o processo da manipulação das fórmulas personalizadas. E o farmacêutico
clínico, né? Que, na verdade, se a gente for falar do farmacêutico clínico, iniciou lá na farmácia hospitalar, né? No Dividíamos cuidado. o espaço entre o hospitalar e o clínico. Isso. Né? E hoje eu vejo um avanço aí, né? Sim, então, saiu damos totalmente luzes. do âmbito hospitalar para o farmacêutico clínico. Eu digo, quando eu falo clínico, a palavra clínico é cuidar. Né? É aquele profissional que está cuidando de uma vida. Então, a farmácia clínica, ela tem esse objetivo principal. Cuidar de vida, prevenir doenças, cuidar na recuperação, né, desse paciente, trazer informação, trazer educação em saúde. É realmente amar vidas. Amar vidas, isso é verdade. Já aproveitando o gancho, então, aonde que a gente consegue, como que a gente consegue, como farmacêutico clínico, na tua perspectiva, mudar as vidas? De que forma a gente faz isso? Trazendo consciência, né? Trazendo essa educação em saúde, na verdade. Porque quando a gente fala de um atendimento dentro da farmácia clínica por um farmacêutico clínico, é um atendimento onde ele vai ter uma anamnese detalhada, um cuidado personalizado. Então, ele tem tempo com o paciente. Então, não fica um sim, não e próximo, né? Uhum. Então, realmente, se tem um tempo maior de atendimento, de cuidado, de atenção. Faz a revisão dos medicamentos que aquele paciente está tomando. Verifica, né, se o horário que ele está tomando aquele medicamento está correto, se está junto com a alimentação ou não. Muitas vezes pode estar interferindo na absorção desse medicamento. Promove o uso racional, que é esse uso, né, correto, no horário correto, junto ou não com alimentos, né? Então, faz toda essa revisão da farmacoterapia, né? E também traz muita educação em saúde. Então, as pessoas, na verdade, hoje estão doentes por hábitos errados e não tem nenhum profissional que diz assim, tu tá fazendo isso. Então, é sono irregular, é alimentação irregular, é falta de atividade física. Então, a gente traz junto também muito educação em saúde. Eu vejo assim, um profissional educando a população e a sociedade, né? Junto com toda essa questão do nosso conhecimento técnico enquanto a medicamentos, trazendo essa consciência realmente, às vezes estão tomando errado, no horário errado. Muitos pacientes chegam para mim, por exemplo, com a questão do colesterol, né? Triglicerídeos altos, usam estatinas. Estão tomando em vez de tomar à noite, que seria a indicação, né, do uso do medicamento, ele precisa tomar à noite para fazer o efeito, né? Ele toma de manhã. Ou ele toma medicamento em jejum. Ou toma junto com 4, 5 outros 10. E tá tudo interagindo entre eles. Então, o farmacêutico traz todo realmente esse esclarecimento. Porque, realmente, de medicamentos nós entendemos muito. Então, gente, isso é uma outra coisa bem importante, assim. As pessoas... Eu acho engraçado isso. E isso eu escutei do meu filho. Quando eu perguntei pra ele assim, ô Pedro, o que tu queres fazer profissionalmente? Achei que ele ia pra área da saúde. Ele falou, não, nem a pau, não quero fazer isso aí de saúde, nem. E aí, quando ele começou a entrar no mundo da química, ele começou assim, vocês são loucos. Vocês não são normais, vocês são anormais. Eu falei, por quê? Eu falei, isso aí não é coisa de Deus, não, isso é coisa de gente doida. Eu falei... Olha o quanto a gente, às vezes, não tem conhecimento do quanto conhecimento cada farmacêutico que está ali tem que ter. A gente entende de fisiologia, anatomia, patologias, mecanismos de ação, medicamentos, posologia, efeito... Então, assim, que outro profissional vocês conhecem que tem todo esse leque de informação? Eu digo que nenhum. Nenhum. Muitas farmacologias. Muitas, né? Então, assim, e vai somando situações. Então, assim, realmente o nível de conhecimento necessário para a pessoa concluir e atuar nesse segmento é muito amplo. Nós nem estamos falando de pós, de especialização. A gente está só os 5 anos da graduação. Estamos só na trivialidade. Então, em função disso, é a grande diferencial. Eu lembro de um senhor que vinha comprar comigo medicação e ele tossia sem parar. E aí vinha a receita dele assim, ó. Captopril e o remédio para tosse. Todo mês, tá? Aí um dia eu falei para ele assim, tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Essa tosse que o senhor tem... essa tosse não me abandona, não passa... E eu disse, tá, tu já parou para pensar que pode ter uma outra causa? Gente, tem medicamentos que causam tosse.
né? Inclusive, Então, captou. a família do Zil, né? Todos. Aí ele falou assim, eu falei, vamos ligar pro teu cardiologista? Aí liguei pro cardiologista. Liguei e falei, doutor, que é farmacêutica, tal, assim, 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 eu tô aqui com o seu fulano. Ele não para de tossir, doutor. Podemos substituir essa medicação dele aqui? O que ele falou assim, por que esse homem não me falou que essa tosse... Eu falei, pois então, não sei, senhorzinho, às vezes eles não explicam direito, né, o que eles sentem. Diz alguém aí, esses dias eu escutei, acho que foi do pastor Duarte, que ele falou que quando ele vai com a esposa dele na consulta, ela não deixa ele falar. E é assim na vida real. A gente, quando vai na consulta, a gente não deixa mais ele falar. Aí ele falou assim, então tá, então, Luciana, pede pra ele voltar aqui que eu vou trocar essa receita, nós vamos trocar esse antihipertensivo. Só um medicamento Resolvido. agora, não tem mais tosse. Então, assim, esse é o papel do farmacêutico. Essa é a avaliação que a gente faz todos os dias. Quem tem o privilégio de cair com a gente é isso. Sim. Por que muitas pessoas ainda acreditam que o farmacêutico é um vendedor de medicamento? O que tu acha? Eu acredito pelo aumento da área de atuação do farmacêutico na drogaria. Aumento de farmácias, na verdade, né? Porque se a gente olhar no sentido comércio, né? Sim. Então, aumentou muito essa questão. E o farmacêutico acabou sendo evidenciado só por aquele farmacêutico dentro da drogaria. Então, quando a gente iniciou falando de todas essas áreas de atuações, tem pessoas que hoje vai ouvir hoje e não vai nem Nunca ouviu saber falar. que o farmacêutico pode trabalhar numa indústria, ou é o farmacêutico que é o bioquímico lá das análises clínicas, é o farmacêutico que está lá na farmácia magistral, é o farmacêutico que faz consulta farmacêutica, né? Então, eu acredito pelo esse aumento da questão das farmácias comerciais. Então, eles acabaram identificando o farmacêutico só lá dentro da drogaria mesmo, vendendo medicamentos. É verdade. Já que vamos falar de farmácia clínica agora, até onde vai a nossa autonomia hoje, Damares? A autonomia do farmacêutico clínico no Brasil. Como é que tá essa questão de legislação, do que podemos, o que não podemos? Porque sempre isso é um tema polêmico. Mas isso você não deveria fazer. Isso Sim. você poderia fazer. Isso não é da sua alçada. Isso é. É importante falar, né, que na verdade a gente fala, né, que o farmacêutico clínico, eu vejo que a gente não está fazendo nada de novo. A Sim. farmácia iniciou com um farmacêutico clínico. Aquele farmacêutico que estava lá nas boticas de antigamente, onde iniciou a farmácia, isso. ele era a raiz do farmacêutico clínico. Ele sentava com as famílias, ele cuidava e ele ainda personalizava o tratamento. É verdade. Então, realmente, ele ouvia, ele tinha escutativa, ele entendia. E acho que se a gente conversar com nossos avós, né, com os nossos tios, eles sempre vão dizer, aquele que cuidava de vocês, né? Tinha aquele farmacêutico de confiança. E talvez isso se perdeu. E, na verdade, hoje, com a farmácia clínica, a gente está voltando retomando, trazer a essência do farmacêutico, que é cuidado. Quando eu vejo farmacêutico, para mim, já na mesma hora, eu vejo a palavra cuidado. Em todas as áreas de atuação que ele esteja. Ele está cuidando lá da fabricação de medicamentos, ele está no laboratório, né? Trazendo toda a parte ali dos resultados dos exames bioquímicos, que vai cuidar com a saúde daquele paciente. Em todas as áreas que o farmacêutico está inserido, ele está cuidando. E a gente é chato. Se tem um profissional que é chato, é o farmacêutico. Muito. A gente tem até a fama de ser chato. A gente é implicante com procedimento, a gente é crica com processo, a gente é a casa da chatice, Muito. né? Por quê? Porque o nosso principal é o cuidado do paciente, é uma vida. Então, a gente fez um compromisso Lá atrás. lá atrás, realmente em cuidar de vidas. Então, essa é a essência do farmacêutico. E hoje, né, a gente tem várias legislações, né, que hoje nos capacitam também, né, para exercer essa autoridade clínica, né, tanto da consulta farmacêutica, tem do consultório farmacêutico. Então, lá em 2013, né, não é nada de novo. É antes da pandemia. Nós esse negócio estamos já. em 2024. Em 2013, teve a RDC pelo Conselho Federal de Farmácia 585, 29 de agosto de 2013, que regulamenta todas as atribuições clínicas do farmacêutico. Então, nos dá autonomia para cuidar, para solicitar exames, para fazer uma prescrição farmacêutica também, porque logo em seguida veio a RDC 586, que regulamenta
toda a prescrição farmacêutica, então o ato da prescrição, né? Então, toda essa parte clínica de cuidar, de verificar sinais, sintomas dentro de uma anamnese detalhada com um paciente, uma consulta, hoje o farmacêutico pode exercer, porque existe uma legislação também para isso. Então, a gente tem toda essa autonomia. O que o farmacêutico não faz? A única coisa que ele não faz é dar diagnóstico, que isso entra na outra classe, que é a classe médica. Né? Então, dentro da consulta farmacêutica, o nosso foco não é dar diagnóstico. Na verdade, o nosso foco é prevenir que ele tenha um diagnóstico. Sim. É prevenir doenças. É antes dele ficar doente. É antes dele ficar doente, mas pode acontecer de um paciente chegar pra gente e ele tá ali com vários sinais, sintomas que estão encaminhando até para um diagnóstico. Então, nosso trabalho, a gente vai ajudar ele, vai cuidar dele e às vezes vai até encaminhar ele para um profissional, né? Como um médico clínico geral encaminha para o cardiologista, para o endocrinologista. A gente encaminha para o médico. A gente caminha e até para as áreas Ou específicas. para psicologia, Psicologia para nutrição. Né? Então, esse trabalho multidisciplinar... Para fisioterapia. Que eu acho, assim, incrível. Então, toda hora a pessoa vem tomar anti-inflamatório. Epa! Eles precisam realmente ter profissionais que cuidem dele em várias áreas, né? Então, cada área tem a sua importância e o seu papel para cada paciente. É verdade. Então, além, né, das RDCs e da questão das atribuições do farmacêutico clínico, da prescrição farmacêutica, a gente também houve um avanço da farmácia clínica depois que também teve a lei no sentido de trazer a farmácia como estabelecimento de saúde, né? Então, também tentando trazer o farmacêutico mais próximo também porque da era, na verdade, lá na nossa atrás. formação, ela tinha essa conotação. A gente acabou tendo que ocupar papéis que eram gerenciais, né? Mas a nossa base, a nossa raiz é saúde, né? Está relacionada à saúde, ao desenvolvimento, à melhora, enfim. E eu vejo também cresceu muito essa parte clínica nossa como farmacêutico clínico pós-pandemia. Porque aí se viu que realmente o farmacêutico era o primeiro profissional que realmente triava e ajudava as pessoas. E aonde que veio toda a regulamentação do consultório farmacêutico até fora da farmácia, porque hoje a gente tem a legislação, Resolução 720 de 24 de fevereiro de 2022, pós-pandemia, que autorizou, né, toda essa parte do consultório autônomo, fora da farmácia, né, como estabelecimento de cuidado. Antes não podia só ser dentro da farmácia, né, então hoje a gente pode ter o consultório farmacêutico fora da farmácia. E foi bem pós-pandemia porque se viu que as pessoas eram cuidadas, na sua maioria, pelos farmacêuticos. Na prática, se a gente colocar no dia a dia, se nós sairmos a público, né? Acho que a praça, e pararmos para fazer perguntas para as pessoas, a grande parte delas vai dizer... Quem que você foi aí na última dor de garganta que você teve? A maioria vai dizer que esteve numa farmácia. Que foi até a farmácia e o farmacêutico, alguém da farmácia, é que o ajudou naquele momento, naquela condição. No início da nossa vida acadêmica, pelo menos da minha vida acadêmica, a gente tinha um pouco de relutância nisso. A gente disse, cara, mas você não pode vir aqui, você tem que ir no médico. Aí a gente escutava, tá, mas o médico não está disponível para mim nesse momento. Porque uma coisa é eu ter condição de pagar, outra coisa é eu depender do sistema de saúde, outra coisa é eu depender da fichinha do posto. Então, aí a gente tem que ver o que é realidade e o que é verdade. A gente não pode querer trazer um mundo utópico para a vida real. E que bom que esse mercado regulamentou, porque tornou válido e acessível a um outro nicho de pessoas, né? Esse recurso. E, gente, para curiosidade aqui de vocês, no Canadá, por exemplo, e nos Estados Unidos, basicamente isso é relacionado ao farmacêutico. As pessoas lá nem vão ao médico
nessa busca, elas vão direto Farmacêutico. ao farmacêutico. Porque é uma questão de legislação e de cultura, né? Porque ele detém, né, desse conhecimento. Ele tem o conhecimento, então isso é bem E interessante. é importante até porque a gente sabe até onde a gente pode ir ou não. Sim. Então, E né? isso é importante que o Isso é farmacêutico tenha esse discernimento também, né? Que ele Porque- também não terceirize, isso é Sim. um papel dele. Né? Então, tem demandas que a gente vai olhar, não, você já fez esse tratamento, os sintomas, né, persistem. Você precisa procurar um médico, você precisa procurar esse profissional, o encaminhamento, né? Sim, que é o que para deve um ser outro feito. profissional. O farmacêutico clínico, tu acredita que pode reduzir as visitas das pessoas ao pronto-socorro? Pode diminuir o fluxo de pronto-socorro? Muito. Muito, porque a partir do momento que o farmacêutico clínico está cuidando de uma vida, ele está melhorando a imunidade dessa pessoa. Então, diminui as recorrências de infecções em quase 100%. Porque está suplementando, está cuidando, está trazendo educação e saúde, está tratando o intestino e onde começam as doenças, Lá. nível intestinal. Tudo. Então, está desinflamando esse paciente, está trazendo hábitos de vida saudável, porque às vezes eles não associam que eles estão doentes sempre de repetição. Porque e é aquilo, então, todo o estilo de vida, né? Que ele está Comendo errado, comendo bebendo errado, não dormindo, não tomando água, não fazendo atividade física. E a gente traz a consciência, né? A gente traz, como a gente é crítico, então a gente, né? A gente... tu entende? A gente não tem dó de dizer as verdades. eu E é acho. necessário. Sim. É necessário, né? A gente é doce, mas a gente diz a verdade. Que tem realmente trazer essa educação em saúde. Como a gente é esse profissional que faz isso no sentido realmente de prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida do paciente, com toda certeza ele vai diminuir a procura, né, de atendimento pronto-socorro, porque ele vai diminuir a doença, ele vai ficar menos doente, né, então vai ficar mais disposto, com uma imunidade melhor, dormir melhor. Com toda certeza, a gente trabalha muito nessa qualidade Vai de vida acabar do não paciente. tendo tantas emergências relacionadas. Porque a gente sabe hoje que grande parte do que está no pronto-socorro não é uma questão de pronto-socorro. Era uma questão de estar em outro local. É que a gente, pela conveniência, a gente acaba também fazendo com que o sistema de saúde fique sobrecarregado. Porque eu tenho, por exemplo, assim, eu tenho dor de cabeça constante. Mas eu nunca vou olhar para essa dor de cabeça. Aí tem um determinado momento que a dor se torna insuportável. E daí eu vou precisar de um atendimento de emergência. Só que se eu tivesse ido procurar ou cuidar dessa dor de cabeça antes disso, talvez eu tivesse descoberto que eu precisava de um óculos, né? Talvez eu tivesse descoberto que eu tô tomando pouca água. Talvez eu tivesse descoberto que eu não tô dormindo a quantidade de sono que eu preciso, que eu tô usando tela em demasia, tô usando muito computador, muito, né, telas brancas. Eu não teria chegado lá, né? Então, eu sou uma pessoa a menos que está lá naquela fila, que lá, de fato, devem estar pessoas que precisam da emergência. Que não ouviu os sinais que o corpo dá, o corpo né? foi e dando. o corpo dá todos os dias sinais. Todos os dias. E até é interessante que cada vez que eu atendo um paciente, eu sempre mando um rastreamento metabólico antes, para ele preencher o formulário. E eles começam a se perceber. Desde que a gente, né, na consulta farmacêutica, a gente fala da cabeça aos pés, eu digo, né? Sim. Porque não existe, né? É o corpo todo. É o integral. É o integral, né? Então, a gente fala desde os sintomas da cabeça, né, da parte digestiva, se tem alguma dor. E eles começam a se ouvir. Tem pessoas que não percebem o seu intestino. Né? Por exemplo, assim, ó, a pessoa evacua e não olha. Ela não sabe se é mole, se é duro. A cor. Que cor. Daí ela fala assim, tá, mas eu nunca olho. Eu falei, sim, mas você tem que olhar, amigo. É a saúde, né? da parte intestinal. Da parte ali. intestinal. Daí a gente pergunta, daí eles ficam assim, hã? Eu falei, que cor é teu xixi? É clarinho? É escuro? É turvo? É com espuma? É sem espuma? Não sei. Porque a gente não se conhece, a gente não se cuida. Ah, tu dorme cedo. Sim. Mas tu acorda descansado? Não. Tá, então alguma coisa no teu sono nós temos errado, porque tu tem que dormir e descansar. Se tu não descansou porque tu acordou várias vezes, eu vou 10 vezes ao banheiro. Tá, daí tu pergunta, ele toma o diurético dele um pouquinho antes de dormir. Bem em cima, aí fica a Entendeu? noite. Aí vai a noite toda no banheiro, né? Então são esses pequenos detalhes que no final são grandes e que fazem muita diferença no todo. Vamos falar um pouco de concorrência, mas eu acho que essa palavra não vai cair bem. Então, vamos usar assim, ó.
Tu acredita que a relação médico-farmacêutico é uma relação de concorrência ou ela é uma relação que deve ser de cooperação? Deveria ser de cooperação. E como você vê ela hoje? Hoje eu vejo como concorrência mesmo. É como, né, se tivesse eu querendo ocupar o papel do médico, farmacêutico, mas eu não vejo nada disso, porque até o que a gente faz dentro do consultório é totalmente diferente do que o médico faz com o paciente dentro do consultório, né? Então, o farmacêutico, ele tá ali realmente para cuidar do paciente de uma forma integral, diferenciada, no sentido de prevenir doença, de ajudar o paciente com os medicamentos que faz uso, né? Porque ele chega, tem paciente que chega para mim e coloca tudo assim em cima da mesa. Imagina, tem gente que toma... Eu vou tirar por mim, eu tomo em torno, sei lá, de 16, 18, se colocar todos os comprimidos dia. Se distribui isso ao longo de um dia, que você ainda tem que trabalhar, né? Ou seja, você não vai estar em casa com a medicação, você está trabalhando, você tem um tanto que você dorme. Como que organiza, né? E a gente consegue melhorar ali no sentido de promover adesão àquele paciente, né? Do suplemento, do medicamento. Porque às vezes até são fórmulas que tá tudo separado em várias cápsulas. Né? Que a gente consegue colocar, às vezes, na mesma fórmula. Então, já facilita a adesão, né? Então, eu vejo que o farmacêutico, ele não precisa concorrer, na verdade, porque a gente faz trabalho diferente, né? Então... A gente se complementa. Se complementa. E é muito bom quando tem essa cooperação, porque eu tenho também contato com alguns médicos que a gente se complementa, né? Então, no sentido de eu encaminhar o paciente para, né, fazer o acompanhamento, porque... Quando a gente solicita exames laboratoriais, a gente vai verificar ali a questão, né, dos exames, tentando valores ideais. E às vezes vai estar fora daquele valor de referência. Então, precisa de um diagnóstico. Precisa de diagnóstico. E quem que faz o diagnóstico? O profissional médico, a gente encaminha. Então, trabalhando juntos, o paciente sempre ganha. Então, quando a gente tem essa cooperação, tanto com o profissional médico, com o nutricionista, com o psicólogo, o paciente sempre vai ganhar. Hoje a gente já fala sobre multidisciplinaridade, né? A gente só tem que trazer essa fala para a prática. Para a prática. Do dia a dia da gente, né? No nosso consultório, no nosso atendimento, na nossa vivência. Porque a multidisciplinaridade já é um conceito muito antigo. Tanto que havia reuniões de multidisciplinar, onde você reúne o corpo clínico, a galera que atende. Isso mais no nicho hospitalar. Hospitalar, né? Que é mais frequente. Vamos estender isso agora para um outro eixo e vai ter a mesma funcionalidade e resultado. Por que os consultórios farmacêuticos ainda não são procurados? Eu acho que um a gente já falou, né? Que é o total... o não conhecimento das pessoas, que agora a gente está esclarecendo. Segundo, é a insegurança de que, será que isso é permitido? Não é? Também esclarecemos. Mas por que tu acha, além disso, cultural, será? Pode ser também, porque geralmente as pessoas identificam o farmacêutico na farmácia e não no consultório. Que para a população em si, isso é diferente e novo. Pensando no consultório fora da farmácia, realmente é novo, né? A legislação é de agora, que pode ser desvinculado de uma farmácia. Então, eu vejo por elas não conhecerem mesmo, que eles estão acostumados com o farmacêutico só lá na farmácia, né? Mas a partir do momento que eles conhecem, que eles têm um farmacêutico para chamar de seu, que eles recebem um cuidado farmacêutico, né? Pensando no farmacêutico clínico, um cuidado individualizado, uma consulta realmente, né, minuciosa, né? Tem todo um cuidado. Das suas particularidades. E eles realmente se sentem cuidados, né? Então, eu acredito que por a procura não ser tão grande nesse sentido, qual foi ali a colocação, é por desconhecimento, que isso existe, que isso é regulamentado, né? E porque eles estão acostumados a procurar o farmacêutico na farmácia. E na farmácia a gente, infelizmente, não tem o tempo para aquilo ali. Porque a demanda é grande, o volume é rápido, a velocidade é outra, né? É mais a dispensação só, né? Não é o cuidado farmacêutico. A gente amaria fazer isso todos os dias. Eu acho, eu acho que quase todos nós trocaríamos a pelo cuidado. Assim, de forma individual, personalizada. Na nossa origem. A farmácia clínica pode ser uma solução, né, ou uma alternativa para o uso abusivo do medicamento no Brasil? Muito.
Muito. A gente consegue reduzir muito o uso de medicamentos, o paciente sendo cuidado pelo farmacêutico clínico. Porque ele traz educação em saúde para o paciente. Então, às vezes, um monte de medicamento que ele está usando, principalmente analgésicos. O paciente está com dor porque todos uns hábitos incorretos. Ele não dorme, é óbvio que ele vai sentir dor. Ele come todo errado. Então, é óbvio que ele vai sentir dor, porque quanto mais ultraprocessado se come, mais inflamação se gera. Então, aumenta o processo inflamatório, aumenta a dor. Né? O intestino não funciona. Aí acaba indo para os laxantes. Por que não funciona? Não faz atividade física, não bebe água, né? Não consome fibra. Não consome fibra. Então, toda essa parte de anamnese detalhada, escuta e educação do paciente e prescrição farmacêutica também, porque a gente consegue, né, trabalhar toda essa parte de prescrição. Porque hoje as pessoas procuram no Google, gente. Vocês não podem se iludir que a verdade é essa. A gente diz, mas o farmacêutico... A pessoa procura no Google. O que é bom para tosse? E eles estão se automedicando. Aí ela vai lá e pede na farmácia aquilo ali, porque ela procurou, né, no Google. Nada contra o Google, mas assim, não é o lugar certo para você procurar o que tomar, né? Talvez porque para ok, funcione, ou copia do vizinho, né? A fulana tomou, então eu também vou tomar. E aquilo, né, o que é bom para não é para mim, porque cada indivíduo é único. Isso, às vezes, inclusive, é prejudicial, dependendo do que estamos falando, né? Eu tenho um paciente com insuficiência renal, não posso ter insuficiente hepática, não posso tomar aquilo. A pessoa nem sabe, tô tomando. Então, diminui muito e muito mesmo a automedicação. Então, acho que a conscientização... Porque traz conhecimento. Traz conhecimento. Uhum. Aí, nós temos doenças que no Brasil são assim, carteirinha já, né? Nós já temos, assim, tipo, marcadinha. Vamos lá. Diabetes, hipertensão, dores crônicas, que agora nós estamos numa fase em que as pessoas estão com muita dor, né, osteomuscular. O quanto esse comportamento de consultar o farmacêutico diminui ou pode ajustar isso? Muito. Por exemplo, né, uma hipertensão arterial. O farmacêutico tem esse domínio de toda essa parte da fisiologia, patologia, farmacologia. Consegue saber por que começou a doença, né? Então, aí consegue casar com o que o paciente está nos colocando, né? Todos os hábitos dele. Então, começa corrigindo os hábitos. Come salgado pra caramba. Não faz atividade física, ingere pouca água. E também a gente tem suplementos que hoje, né, melhoram a longevidade do paciente, melhora a qualidade de vida e previne doenças. Por exemplo, magnésio. Um super, né, mineral que diminui até os níveis de hipertensão arterial. Então, hoje a gente tem alternativas também de forma natural para ajudar, né, prescrever para esse paciente, até para ajudar a redução, né, dessa pressão arterial. Para controlar. Para controlar. E, na verdade, se esses pacientes, né, tivessem acesso à informação antes, eles não deveriam nem ter um diagnóstico de hipertensão. Não chegaria nesse ponto. Chegaria num diagnóstico, né? Se eles realmente tivessem uma educação em saúde no sentido de alimentação, de atividade física e cumprisse, né? Porque é a escolha de cada um fazer também, né? Porque saber e fazer já é diferente. Uhum. Né? Então, uma boa noite de sono. Então, todas essas doenças que a gente vê todos os dias sendo diagnosticadas são todas doenças preveníveis. E hoje, cada vez mais, a gente tem diagnóstico. E outra coisa que eu percebo também é que para nós, eles não mentem. Não, eles falam tudo. Porque quando a gente é assim, quando a gente vai... Eu falei isso aqui acho que a doutora Juliana que estava aqui. A doutora Alessandra, perdão. A doutora Alessandra estava aqui. Ela é uma médica integrativa. Ela estava dizendo... Eu falei assim, não, mas a gente mente muito quando a gente vai no médico. Porque a pessoa pergunta, mas quantas vezes você consome doce? Nunca. Mentira, a gente come todo dia. Só que você não conta, porque você tem medo. Você fica assim, meio retraído. E pro farmacêutico, as pessoas não mentem. Elas contam absolutamente tudo. Aí eles é mais fácil bastante. fazer a avaliação, porque se a gente oculta a informação, a pessoa não consegue chegar, né? Sim, e a gente consegue corrigir, né? A partir desse momento que a gente... Que a pessoa fala. Que eles se sentem abertos a realmente se comunicar. Qual é o maior desafio hoje, então, da farmácia clínica no teu ponto de vista? Para que a gente tenha o reconhecimento, talvez, ou a valorização que eu acho que merecemos. Pelo menos alguns de nós merecem. Não vou dizer todos.
Talvez a questão realmente de expandir o conhecimento do que o farmacêutico clínico faz, que a maioria da população ainda não entende, né? Então vamos explicar, tipo assim, ó, o que o farmacêutico... Cheguei lá no teu consultório e eu vou fazer uma consulta clínica. Como que é? Assim, resumidamente. Então, o farmacêutico clínico vai atender aquele paciente. Então, ele vai fazer uma anamnese detalhada. Então, ele vai conversar com o paciente, entender todos os sinais, sintomas, vai fazer toda essa coleta. Toda a história da vida dele. Toda a história. Porque para tratar alguém, a gente precisa conhecer esse alguém. Então, a primeira é realmente essa escuta ativa, essa conversa. Então, toda essa anamnese detalhada, esse cuidado personalizado. Então, a partir dessa anamnese, se vê a necessidade ou não de solicitação de exames laboratoriais, se faz a solicitação desses exames com foco de prevenir doenças, de melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? Então, a partir dessa solicitação, se faz a interpretação com o paciente também, não só olhando o valor de referência, e sim, hoje a gente tem... A realidade daquela pessoa. A realidade daquela pessoa, e hoje a gente trabalha muito com valores ideais para se ter saúde num exame, né, de sangue, por exemplo, exames laboratoriais, não valor de referência, porque o valor de referência vai nos dar diagnóstico, né, que o profissional capacitado vai dar o diagnóstico. Então, valores ideais é diferente de valores de referência. Então, a gente também faz essa análise, principalmente das vitaminas, dos minerais. Então, às vezes, está dentro do valor de referência, mas está lá mais próximo do baixo do que outra coisa. Então, o que a gente faz? Suplementa também esse paciente, dá nutriente para ele. Porque pensando na alimentação de hoje, é pobre em nutriente. Tanto pela questão de conseguir conciliar alimentos, né, saudáveis. E a própria produção. E a própria produção. Então, hoje a gente tá num planta-colhe. Planta-colhe, não tem tempo nem de adubar a terra. Sim, o franguinho, coitado, ele é um pintinho hoje e uma galinha amanhã. Rapidamente, a gente hormoniza ele tanto que ele bomba. Então, hoje, né, em qualquer congresso que a gente vai, qualquer palestra, a gente vai ouvir como eram os alimentos antigamente, como é agora. Então, por exemplo, eu vou pegar uma cenoura, eu vou fazer a análise dela. Antigamente tinha tantos de vitaminas. Hoje ela não é nem laranja mais. Isso. Então, gosto, cor e nutrientes também diminuiu. A gente comentou isso aqui. A cenoura não é mais laranja, gente. A cenoura, ela tá opaca. Ela tá assim, quase pra um amarelinho assim, mais corado. Né? Elas eram laranjonas antes. Faz um bolo de cenoura hoje. Ele não sai mais laranja. Ele sai com aquela cor meio creminho, assim. Então, mesmo a gente cuidando com a alimentação, e devemos cuidar, porque é muito melhor, né? Mesmo tendo uma déficit de nutrientes, né? Melhor isso do que os ultraprocessados que estão aí, né? Pra venda. Do que a bolachinha recheada. Com toda certeza. Então, a partir desses exames, dessa anamnese, dessa interpretação junto com o paciente, a gente consegue também cuidar dele no sentido da prescrição. Então, prescrever nutrientes, né? Prescrever antioxidantes, porque se a gente tá no mundo que as doenças vêm pela inflamação, pela oxidação, pelo estresse, pela falta, né, de uma noite bem dormida de sono, então o farmacêutico consegue cuidar desse paciente através da prescrição farmacêutica, que é onde entra, né, os micronutrientes, as vitaminas, os minerais, os antioxidantes, trabalhando também a parte de modulação intestinal. Então, a maioria dos pacientes que chegam num consultório, o intestino não funciona. Ou são constipados, ou tem diarreia. Então, existe ali um nível de inflamação. Ou né? tá de mais ou tá de menos. Então, aí, onde tem uma inflamação intestinal, existe uma desbiose, tá? Existe desequilíbrio, né? O intestino fica permeável. Então, o que tá dentro começa a sair fora para a corrente sanguínea. Então, a gente começa relação intestino-pele, todas as inflamações, infecções, alergias... tá acontecendo e tá passando pomada, antialérgico, antistamínico, colocando tudo pra dentro. E o problema tá onde? Lá no intestino. E o farmacêutico, com esse cuidado individualizado, né? E com essa formação, ele consegue descobrir a causa, né? Então, não remedia. Não vai mandar passar pomadinha. Então, vamos conversar. Onde que tá vindo a causa dessa tua alergia, né? Então... se consegue, com essa anamnese detalhada, porque consegue conversar com o paciente e entender o que ele está passando, consegue ir atrás... os hábitos que ele está desenvolvendo, que ele está relatando, consegue ir atrás realmente da causa daquilo que ele está relatando. Então, consegue tratar a causa. E é onde ele tem um benefício, né? Na melhora da saúde, da qualidade de vida, prevenir doenças.
Isso acho que é muito significativo. Nós tocamos um pouco no assunto, ou abrimos a possibilidade da questão da terapia ortomolecular. Aonde que entra essa terapia ortomolecular e como que a gente traduziria isso para as pessoas, para elas entenderem de forma bem sucinta, talvez? Bem acessível, eu acho. Menos técnico que somos, mas mais popularmente explicando. Como tu explica para o teu paciente? Vamos colocar assim. Sim, trazer talvez a terapia ortomolecular como uma terapia de trazer equilíbrio ao corpo que está doente, vamos dizer assim. Então, várias coisas fazem a gente estar em desequilíbrio. Falta de nutriente, que é algo que a gente já falou aqui. Então, falta de vitaminas, minerais. Isso faz o nosso corpo estar em desequilíbrio. Porque para tudo funcionar, todas as reações, eu preciso de minerais, vitaminas. Por exemplo, o magnésio. Mais de 350 reações do meu corpo vai precisar de magnésio para ter a sua ação, ter as suas reações, e eu tô com deficiência, então Não algo vai está em rolar. desequilíbrio, né? Outras possibilidades também deixam a gente em desequilíbrio e causam doenças, toxinas. Então, a gente não tá mais numa bolha. Tem toxina para todo quanto é lado, né? A questão da contaminação por metais, desde lá das maquiagens, chumbo, alumínio dos desodorantes, alumínio da panela que cozinha. Isso tudo tá entrando para nossa corrente sanguínea. Desde o excesso de cosméticos na pele. A pele é o maior órgão do nosso corpo e a gente tá ali passando tudo nele, na pele, né? E isso entrando para dentro. Então, a ortomolecular vem para trazer equilíbrio. Então, um corpo que tá com déficit nutricional, tá intoxicado, inflamado, né? Então, a ortomolecular vai vir para trazer nutrição, trazer desinflamação através de antioxidantes, de fitoterápicos, trazer imunidade através da modulação intestinal, desinflamando. Suplementação, por exemplo, de D3 aumenta muito a imunidade. E as pessoas estão com deficiência D3, B12, ferro. E a ortomolecular vem para trazer suplementação, nutrição. Nutrir esse paciente e diminuir a inflamação. Diminuindo a inflamação, eu reduzo todos os sinais e sintomas da inflamação. E evita a doença. Então, a ortomolecular vem realmente para trazer equilíbrio, para trazer saúde, para trazer prevenção de doenças. E é uma terapia que o farmacêutico pode, né, e deve usar dentro da sua atuação clínica, na sua prescrição farmacêutica, porque aí está nutrindo o paciente e está fazendo a possibilidade dele usar menos medicamentos no futuro. E esse é o foco. Sim. Né? Sim, quanto menos, melhor, né, gente? Por mais que é uma tecnologia muito positiva, né, a questão do medicamento, resolveu e revolucionou, acho que, doenças, né? A forma de viver. Mas a gente tá chegando no limítrofe, assim, né? Vai chegar um determinado momento que nós não... O quanto, né? O quanto é bom e o quanto é ruim, a mesma coisa, né? Trazer o equilíbrio, né? Que é o que falta. Que falta. Vamos pro concordo e discordo? Vamos. Então, vamos lá. Eu jogo a pergunta e tu concorda. Nós discordamos ou concordamos? O farmacêutico deveria ter autorização para prescrever certos medicamentos. A gente já tenta. A gente pode. A gente pode. Então, na verdade, a gente nem concorda nem discorda. A gente só faz agora. O atendimento farmacêutico substitui a ida ao médico em casos simples? Eu acho que não. Eu discordo. Eu acho que a gente não faz o papel do médico. Não, cada um no seu papel e aquilo que a gente conversou muito e muito aqui. O médico tem o seu papel de diagnóstico, né? Então... E como a gente vai definir se é um caso simples ou não, é só depois do diagnóstico. Né? Então... O farmacêutico é essencial na redução da automedicação. Isso sim. Muito. A gente tem um papel bem importante nisso aí. Mas o farmacêutico é subvalorizado no Brasil em comparação com outros profissionais de saúde? Gente. Infelizmente Precisa ser muito mais valorizado. Pelo tanto de realmente... De conhecimento e responsabilidade. Que acaba executando, né? A presença de farmacêuticos nos hospitais
aí aqui foca nos hospitais, melhora a segurança e eficácia no tratamento, eu acho que em todos os lugares, mas como aqui a afirmação em hospitais, Sim. Muito. Erro de dose, Dose, troca de medicamento, medicação. horário. Faz toda essa parte de conciliação medicamentosa. Então, às vezes, prescreveu... Estão competindo entre si, trazendo, às vezes, reações adversas para o paciente. O farmacêutico vai lá e interage e diz, não pode. Esse medicamento não pode. Então, a importância da farmácia clínica também dentro dos hospitais. Os farmacêuticos podem ajudar a reduzir custos no sistema de saúde ao melhorar a adesão a tratamentos? Muito. E é o Sim. que acontece. Quanto mais farmacêutico tiver nessa área, menos medicamento será gasto. Vejam como é interessante essa colocação. Somos uma classe que às vezes não é tão valorizada e tão requerida. Se for ver num concurso, por exemplo, enquanto tem lá 30 médicos, vai ter um farmacêutico. Se tivéssemos 30 e 30, teríamos 30 problemas a menos, porque nós teríamos 60 pessoas no cuidado, de formas diferentes, mas no cuidado. Exatamente. E aí, aquele tanto que é gasto, às vezes, na compra de medicamento, no uso errado do medicamento, ou não seria. Então, tu vai gastar num profissional e tu não vai gastar. É um investimento para a saúde das pessoas. Exatamente. Eles terem farmacêutico. Exatamente. A farmácia clínica é um passo fundamental para a humanização do atendimento à saúde? Muito. Não vai dar para discordar, é verdade, gente. É um cuidado humanizado mesmo, né? Realmente Porque ali, individualizado, personalizado. É uma escuta, é um cuidado. Na verdade, eles se tornam nossos amigos, né? Os nossos pacientes. Na verdade, Que é uma outra relação que se perpetua, assim. A gente acaba tendo uma intimidade, né? Com a vida daquela família. E eu tive a oportunidade de conhecer os farmacêuticos, um farmacêutico, né? Que na verdade tinha esse perfil inicial que tu falaste, que é aquele farmacêutico da comunidade, que todo mundo... o socorro era dele. E ele levava o azar ou a sorte, não sei da gente ou dele, que ele morava em cima da farmácia. Então, não tinha não descanso. tinha dia nem noite, era qualquer momento, porque depois surgiu as farmácias 24 horas Sim. e tal. Mas quem é antigo, assim, da antiguidade, não existia, gente, a farmácia não era comercial. Ele não tinha paz, porque tu batia na casa dele, daí ele abria, entendeu? E te atendia. Então, assim, realmente é bem significativo, porque... E no interior, isso ainda é muito comum, né? E eu muito digo que o comum. consultório farmacêutico é a oportunidade. Quem está vivenciando o consultório farmacêutico hoje, vivencia isso, de trazer a essência do farmacêutico do cuidado. Hoje, eu tendo uma família, eu comecei a atender, né, a mãe. Uhum. Aí, depois, já fui atender o esposo, depois o filho. E essa relação de troca, como é legal cuidar da família. E Sim. eles me veem assim, a pessoa do cuidado. Não, tens que cuidar do tal, tens que cuidar Fala do com a tal. fulana. E vai indo, né? E eu tenho vivido essa essência do farmacêutico lá de antigamente, hoje no consultório farmacêutico. Que, na verdade, talvez, eu acho que foi o que levou muitos de nós a optar pela farmácia e que no meio do processo a gente perdeu, né? Muita gente, por exemplo, da minha formação, acho que poucos continuaram na área de farmácia. Foram para outras áreas. Exatamente, por causa desse... Ficou ainda quem ficou na magistral. Porque tem uma esse relação toque, né? com a personalização, Agora, cuidado. a maioria foi... Ou quem ficou na hospitalar. Quem saiu desses dois nichos foi se afastando, porque o que buscava não era o que na prática estava fazendo. Que bom que hoje a gente está tendo esse retorno, né? Então, eu digo que o Covid, ele trouxe muita coisa ruim. Ele fez muita dor, muito sofrimento. Mas ele também fez reflexões e mudanças em diversas áreas, na verdade, em né? legislações, em comportamentos, em condutas que a gente tava muitos anos... Parado. Travado e não ia... estagnado. E aquilo ali parece que... fez uma reflexão. Realmente foi um movimento que causou a reflexão. Com toda certeza, tanta parte do consultório farmacêutico, tanta parte de telefarmácia. Então, hoje a gente consegue fazer uma consulta farmacêutica
para uma pessoa em qualquer lugar do mundo, na verdade. E aí abriu na questão da telemedicina também, e outras coisas que eram... Era limitado nisso. Pois é, por que não podia, gente? Claro que a gente entende que tem parâmetros que é necessário o presencial, né? Mas algumas situações não, então nem tudo. E o próprio profissional tem esse feeling, né? De estar fazendo o atendimento e dizer assim, olha, te recomendo que tu procure talvez atendimento presencial. Um presencial, porque no teu caso é o indicado. Mas isso é realmente digamos assim, uma das coisas boas, né? Que a gente pode trazer do Covid. Damares, recadinho pro pessoal de casa. O que tu acha, assim, que você gostaria de trazer o recado? Uma dica ou uma mensagem pra gente daí finalizando o nosso programa de hoje e esclarecendo que estamos disponíveis. Como é que você coloca isso? Coloco como... Tem um farmacêutico para chamar de seu. Eu digo que esse é meu lema, né? Então, quem tem um farmacêutico para chamar de seu, realmente tem um profissional capacitado, profissional que ama cuidar de vidas, né? Então, o foco dele realmente é prevenir doenças, melhorar a qualidade de vida desse paciente, ajudar no tratamento medicamentoso também, trazer informação, conhecimento de como, né, tomar, em qual horário, junto ou longe da refeição. Então, é um profissional capacitado para esclarecer dúvidas. E hoje, né, na minha área de atuação como farmacêutica clínica, eu trabalho muito com a prevenção de doenças e melhorando realmente a qualidade de vida do paciente, trazendo longevidade, né, através da prescrição farmacêutica individualizada, né, tratando o paciente como único, né, como um indivíduo único, de forma integral, através da terapia ortomolecular, da suplementação personalizada e melhorando, né, a saúde do paciente. E assim a gente acaba diminuindo o consumo de medicamentos, daquilo que não era necessário. Damares, muito obrigada. Eu fico muito feliz de receber e de ver essa leitura hoje acontecendo. Acho que era um movimento que muitos de nós desejava, né, ver, e hoje a gente já pode. E isso é muito bom. Isso é e muito... regulamentado. E com todo o respaldo, com toda a legislação que nos apropria disso. E essa relação médico-paciente, farmacêutico, nutricionista, psicólogo, é uma rede. E essa rede ela tem que cada vez mais se apropriar do que cada um pode trazer de melhor. E isso vai tornar a vida de todo mundo muito melhor. E ambos temos uma missão e um propósito em comum. Que é ajudar cuidar pessoas, dessas vidas, que é né? cuidar as Então, pessoas. desde quando eu entrei para a farmácia até agora, essa é a minha missão, meu propósito, e continua sendo isso. Cuidar de vidas, né? E a gente vai se especializando, né? Vai estudando, cada vez mais se atualizando, com um único objetivo, cuidar de vidas. E tem um outro fator também, a gente não é... Como é que eu poderia dizer? A gente não é refém de uma indústria. Porque, assim, até o conhecimento antes, ele vinha através de quem? Da indústria. A indústria te trazia o respaldo da informação, né? E isso nos tornava alvos, né? Daquele uso, daquela marca, daquele produto. Não que ela não seja válida, ela é sensacional. Acho que ela salva vidas todos os dias com os recursos que eles desenvolvem, né? Porém, a gente não é refém daquilo hoje, né? Então, as formações, elas têm hoje uma outra conotação, né? Que não vem dali. Porque ali a gente já sabia que, óbvio, para usar aquele produto. Agora, a gente tem informações que são de outras fontes, que nos dão mais garantias, né? E segurança no Sim, é que eu sempre falo para o paciente, né? O medicamento é necessário... É necessário. Sim. Às vezes, para alguns momentos, né? Para alguma fase da vida, né? Tu precisa daquele medicamento. Mas ele não nasceu tomando aquele medicamento. Então, vai ver uma vida tomando e só acrescentando, tem algo de errado. Então, vamos parar, ainda vamos refletir o que a gente está fazendo, né? De hábitos, muitas vezes, que está fazendo eu trazer mais medicamento ainda. Sim. Né? Indivíduos polimedicados, que a gente chama, né? Então, mudando hábitos, tendo porque tem gente que toma um para dormir, um para acordar.
né? Tipo, eu não consigo dormir, eu tomo remédio pra dormir. Daí, pra mim acordar, eu tenho que tomar um outro, entendeu? Então tem algo de errado. Não tá bem certo, né? Porque, na verdade, a gente nasceu pra dormir de boa e acordar de boa. Mas a gente acaba, pelos hábitos inadequados que adquirimos, né? E pela essa vida louca que temos. Mas, enfim, foi um papo muito legal. Muito obrigada, Damares, pela participação. Nós vamos deixar depois o contato, o @ da Damares e o local ali do atendimento, para quem tiver interesse em conhecer, em saber mais, em procurar esse recurso como uma forma terapêutica, para poder te procurar. E muito obrigada a vocês por nos assistirem até agora. Peço que compartilhem, que dividam, que divulguem, que marquem o sininho, senão a Evelyn me mata. Porque ela diz que eu sou obrigada a dizer essa parte. Então, ativem o sininho e compartilha com outras pessoas, porque informação boa é missão. Quando a gente recebe uma informação que é boa, que ela pode mudar a vida de alguém, a gente tem a obrigação de compartilhar, sabia? A gente não faz isso porque é mercadológico. Não, a gente faz porque é uma obrigação. Porque se você vê alguém em necessidade e você não vai ajudar, é a mesma coisa. A gente está trazendo um conteúdo para vocês que é um conteúdo informativo e de base, porque a gente não está trazendo aqui pessoas que não sabem do que estão falando. São profissionais, são formados, têm estudo naquilo ali, investem a sua vida, a sua carreira, a sua história nisso. Então, são informações seguras. Essa é a diferença, sabe? Então, quando você acessa uma informação segura, você tem a obrigação de compartilhar, porque esse talvez seja o seu papel na mudança da vida de alguém. Né? Talvez é esse teu clique ali que muda a vida de alguém, né? Eu escutei aqui de uma ouvinte que comentou, ela falou assim: Luciana, depois do teu episódio, tantas coisas fizeram sentido, no sentido, a gente estava falando de adolescentes. Ela falou, eu achei que a minha vida era um inferno, sabe? Eu tava no limite. E aí ela escutou um episódio que a gente fez sobre adolescentes, ela falou assim, cara, faz todo sentido, é isso. Agora, se ela não tivesse tido acesso, né? A informação chegou, né? Então, assim, hoje você está tendo essa informação que o farmacêutico tem esse papel, que ele pode fazer isso, que talvez o da farmácia, o que está lá no atendimento, ele também faz, mas ele não consegue fazer com o tempo que ele deveria. E isso não é culpa dele, tá? Isso é culpa de um sistema que a gente nem vai entrar na polêmica aqui. Mas a gente conseguiu sair dali, a gente conseguiu ter a oportunidade de fazer aquilo que a gente almejava como forma de ajudar. Um atendimento bem feito jamais será feito num balcão, né? Precisa de uma privacidade também para até pro paciente. Falando tuas doenças e tá todo mundo ouvindo, né? E às vezes tu tá ali, tu e a tua esposa e o teu filho, e tem coisas que tu não quer abrir assim para todo mundo ali na hora, né? E até não seria conveniente. Então, acho que fica a dica. Então, grava aí. Ativa o sininho, compartilha e comenta o quanto, e se você já tem o seu farmacêutico para chamar de seu. Para chamar de seu. Se você não tem, a gente tem alguém para te indicar. Tá bom. Obrigada, Damares. Foi um prazer. Agradeço. No local meu gostoso está bem. No lugar não, o sol está a brilhar e Luciana nos guia, nos faz iluminar a saúde e o bem-estar, a chave do amor, e a vida é mais leve com todos em cor. Vamos juntos elevar e inspirar no canal conexão de energia, e Luciana ilumina nossa sinergia. A cada passo um novo despertar, e juntos dançamos, todos prontos pra conectar. No Lua Canal, o sol está a brilhar, e Luciana nos guia, nos faz iluminar a saúde e o bem-estar, a chave do amor, e a vida é mais leve com todos em cor. Vamos juntos elevar e inspirar no canal conexão de energia,
E Luciano ilumina nossa sinergia. A cada passo um novo despertar. E juntos dançamos, todos prontos pra conectar. No canal Conexão de Energia. E Luciano ilumina nossa sinergia. A cada passo um novo despertar. E juntos dançamos, todos prontos pra conectar.